Como que está o teu processo de vendas? Muita gente acha que, eu vou, por exemplo, vamos falar de um coach, por exemplo. Ele vai num evento e ele distribui cartões, ele fala que é coach e ali ele consegue alguns clientes. Só que, e aí ele vai num outro evento daqui a 2 meses ou daqui a um mês e ele acha que isso é um processo de vendas. Você tem que distinguir muito bem o que é um pipeline, quer dizer, um fluxo contínuo, um processo de vendas contínuo de uma oportunidade de vendas. Então imagina que quando você vai em um evento e você consegue um cliente ali, você não consegue repetir esse processo. E se você não consegue repetir o processo, você vai depender de um outro evento. Mas se você tem algum processo que continuamente te dê clientes, então digamos que você tem lá, vamos falar o básico, né? Um anúncio no Facebook que leva para uma página de cadastro, que a pessoa baixa um e-book deixando o e-mail dela e aí ela recebe um e-mail falando sobre o processo de coaching que você oferece. Por exemplo, isso é um pipeline. Então, isso dando certo, você tem um fluxo contínuo de entrada de leads, de pessoas que você vai se conectar e que você vai fazer a venda. Então, sempre pensa, não, eu consegui vender 10 clientes esse mês. Não, não é isso. Sempre pense como que você cria um processo, mesmo que ele demore um pouco mais para ser criado, como é que você cria um processo em que você consiga clientes sempre, o tempo todo. Tem uma fila de clientes. E muita gente que está pensando em fazer a transição de carreira, um dos grandes problemas da transição é, eu preciso primeiro, por exemplo, vamos falar transição de carreira para coach. A pessoa trabalha na multinacional e quer virar um coach. Eu preciso primeiro ter vários clientes para fazer a transição. Não. Você não precisa ter vários clientes para fazer a transição. Você pode ter um cliente, mas você precisa ter um processo que gere uma fila de clientes que está sempre querendo fazer o processo com você. Então imagina que você tenha um processo que todo mês apareçam 30 pessoas querendo contratar você. Seja você um consultor, seja você vá montar uma loja de venda de móveis, qualquer coisa, ou coach, ou fisioterapeuta, qualquer coisa, e fazendo a transição. Imagina que você tenha lá 10 clientes, um cliente que você atenda enquanto você está no seu plano A, né, no seu emprego atual, mas todo mês tenham outros 10, todo mês, você criou um processo, outros 10 que queiram fazer o processo com você. Então, você vai falar o seguinte, bom, eu estou atendendo um cliente por mês, e isso não me dá receita para eu largar o meu emprego. Porém, todo mês tem 10 pessoas que entram. Então eu consigo fazer a transição, desde que essas pessoas comprem de fato, você tem que validar isso, eu consigo fazer a transição para o meu plano B, que vai se tornar o plano A, porque eu já tenho o fluxo de 10 prospects, 10 interessados por mês, e só basta eu ter tempo para atendê-los. Então, primeiro, você vai gerar o processo de vendas contínuo. Depois, você vai arranjar o tempo para atender essas pessoas. E aí sim, o tempo significa você fazer a transição. Então, não importa o quanto que você vendeu num determinado mês. O que importa é qual o processo que você tem para vender todos os meses. Essa é a diferença entre você fazer uma venda e você criar um processo contínuo de vendas, ok? Então é isso aí. Eu sempre esqueço de me apresentar, né? Que é o Conrado Adolfo. E se você gostou, marca algum amigo seu que precisa desse conteúdo aqui embaixo, ou então curte a página, fala que gostou. Então esteja à vontade para divulgar esse vídeo também, ok? Grande abraço.